Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada família que está assistindo esse vídeo nesse momento. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Deus tem tocado no meu coração para que eu esteja lendo aqui em Mateus capítulo 7, onde Deus fala assim, olha, não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgades, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aqui, amado, Deus está pedindo para que nós não venhamos julgar ninguém. E quantas são as pessoas que nós temos visto hoje em dia que julga, que vive julgando um ao outro. Até mesmo, amado, no meio das pessoas cristãs, né? Um julga o outro, amado. Quantas são as igrejas, pessoas de uma igreja que julga a pessoa de outro ministério. Pessoas que acham que somente a igreja dele é certa, somente a congregação dele que ele vai é certa. E não é assim, amados. Deus, ele fala que aqui na terra não vai ficar pedra sobre pedra. A verdadeira igreja é o nosso coração, somos nós. Amados, e quantos são aqueles que julgam? Ainda esses dias teve uma pessoa que chegou no irmão da igreja e falou assim, você vai naquela igreja, eu sou de tal igreja, e a minha igreja, ela tem doutrina, né? A minha igreja tem doutrina, e a igreja de vocês parece que ela não tem doutrina, e começou a falar mal da nossa igreja para um irmão. E esse irmão falou assim, não, a minha igreja tem doutrina, ela não tem costume. E Deus, ele fala, né? Esse irmão falou para ele, respondeu para ele, Deus, ele fala que o homem e a mulher de Deus, eles têm que andar com roupa honesta. O próprio Espírito Santo nos mostra o que devemos vestir, o que devemos, né? Porque são quantas as pessoas, amadas, que andam com a roupa até lá no pé e o coração tão maldoso, amados. Sabe, eu fico muito triste com pessoas que agem dessa forma, que acham que somente a igreja dela é perfeita, somente a igreja que ela está, que vai para o céu, vive falando mal dos outros ministérios. Amados, não fala mal dos outros ministérios, não fala, porque talvez ali você está falando contra o Espírito Santo de Deus. O que é falar contra o Espírito Santo de Deus? É você estar falando mal de um ministério que ali tem o Espírito Santo de Deus, que ali o Espírito Santo de Deus age. Então não fala mal de igreja nenhuma, amados, né? Você que às vezes tem costume de falar mal de outros ministérios, não faça isso, porque você está pecando. Porque lá no céu, amado, nós vamos ter grande surpresa. Aqueles que vai subir com o Senhor Jesus, a hora que nós chegar lá, a gente vai ter grande surpresa, amados. Pessoas que a gente pensa que não estaria lá, vai estar lá. E pessoas que a gente pensa que vai estar, não vai estar. Então, amados, nós não somos perfeitos. Perfeito somente é Deus. Então, vamos parar de julgar uns aos outros, julgar a vida do irmão. Tem pessoas que têm até raiva de outros ministérios. Tem raiva, amados. Que coração é esse? Nessa pessoa, será que ela está pensando que ela tendo raiva de outro ministério, ela vai subir? Não vai subir, ela vai ficar. Temos que amar todos os irmãos, não importa de que igreja que ele é, do que ela é. O importante é que cada um de nós venha dar conta de si mesmo, amado. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Então, amado, aqui é onde que fala, né, no Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejam julgados. Quantos são aqueles que julgam uns aos outros, julgam os pastores, julgam membros de outras igrejas? Talvez uma pessoa passa de frente de um bar e tem algum irmão que vai numa igreja e está lá dentro desse bar,
aí eles julgam a igreja, né? Eles não... Aqueles que estão na igreja, amado, nem todos que estão ali ainda estão convertidos, né? Porque a igreja é um lugar de aprendizagem. Talvez a pessoa chega numa igreja, ela demora tempo para se converter. Tem uns que já se converte rapidinho, mas tem pessoas que demoram para se converter. E tem outros que não se convertem nunca, né? Igual aqui, onde que Deus fala, não julgueis para não ser julgado. Quantos são os irmãos que têm mais de 50 anos de igreja, amados? Que tem muitos e muitos anos que congrega numa igreja, mas vive falando mal dos outros irmãos de outras igrejas. Para com isso, irmãos. Você que está me assistindo nesse momento e que você faz isso, para de falar isso, porque você vai ficar. Você não vai ter a vida eterna. Não julga teu irmão, que um dia o teu irmão pode estar lá no céu, né? E você pode ficar. Na volta, quando Jesus voltar para buscar aqueles que são dele, você pode ficar. Então, o que Jesus mais pregou é sobre o amor. Temos que viver o amor, temos que amar uns aos outros, assim como Jesus nos ama, nós também temos que amar uns aos outros. Não importa de que igreja que a pessoa seja, não importa quem seja a pessoa, se é uma pessoa que não vai na igreja, não importa quem seja. O importante é que devemos amar sem distinção de pessoas. É o amor, amados. Nós vamos ganhar o reino de Deus, vamos para o reino de Deus pela fé e pelo amor, pelas obras aqui na terra, por nós levar o amor, amados. Então, quando são aqueles crentão, eu falo mesmo, amados, quem quiser achar ruim comigo, falar missionária, que palavra dura. Tem pessoas que é crente cascudo, porque às vezes está na igreja há muitos e muitos anos e vem com aquela... porque aquela igreja não tem doutrina, porque aquela igreja... Amados, a doutrina é aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Muitos falam assim, porque naquela igreja tem irmã que vai de calça. Amados, o que Jesus vestia quando ele estava aqui na terra? Quando ele fazia a obra aqui, ele vestia um vestido, amados. Ele vestia um vestido. Então, para de falar das igrejas que às vezes irmãs vai de calça comprida. Para de falar. Cuida da tua vida. Você que fala mal dos outros, cuida da sua vida. Amém? Amados, mal podemos cuidar da nossa vida. Como nós podemos cuidar da vida dos outros? Vivemos num mundo tão difícil. Então, amados, vamos amar mais, vamos aprender a julgar menos as pessoas. Né? Aqui também fala assim, amados. Hoje eu estou pregando uma palavra dura, amados, mas é palavra de salvação. Né? Para você que vive murmurando, para você que acha que é tão perfeito, mas você não vê o defeito que está em você. Quem vê os defeitos nosso é Deus. Então, amados, aqui no versículo também, no versículo 3, fala assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trava que está em teu olho? Quando são aqueles que vivem reparando a vida dos outros irmãos, mas não vê. Ele não vê a trava que está no olho dele, ele não vê os defeitos dele, ele não olha para os defeitos dele, ele olha para os defeitos dos outros. Então vamos parar de ficar olhando os defeitos das pessoas, sendo que nós somos imperfeitos, perfeito somente é Deus. Nós somos cheios de falhas. Se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, amado, nós seria consumido. Então vamos amar mais. Aqui também continua falando aqui no versículo 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então amados, para de falar mal das outras igrejas. Você que está numa igreja e fala mal das outras igrejas, para com isso. Para, porque você está pecando. Amém? Você está pecando, porque aquela igreja tem o Espírito Santo de Deus e você está falando contra o Espírito Santo de Deus. Então para de acusar as pessoas, para de olhar e falar mal das outras igrejas. Talvez em uma igreja você fala mal
aquela igreja tão pequenininha, uma igreja. Amados, acredita que teve pessoas de falar que a nossa igreja é uma igreja pobre, que é uma igreja de pessoas humildes, que a nossa igreja é uma igreja pobre? Amado, Jesus, ele não veio como rico no mundo. Jesus é o dono do ouro e da prata, e ele se fez humilde. Ele nasceu numa manjedoura, amados, uma manjedoura cheia de capim. Jesus é humilde, nós devemos ser humildes como Jesus é. Se você não é humilde, se você quer ser uma pessoa grande, uma pessoa que se exalta, amado, não é o dinheiro que vai levar a pessoa para o céu, não é a tua condição social, a tua condição financeira que vai te levar para o céu, não, é a tua humildade. Temos que ser pessoas humildes, temos que amar, sabe? Tem pessoas que só dá valor em quem tem dinheiro. Não, amados, nós temos que dar valor em todos. Deus fala assim, se entrar uma pessoa com um anel de ouro numa igreja, e se entrar uma pessoa, um mendigo, temos que tratar eles da mesma forma, temos que amar, a cada um do jeito que ele é, amados. Você entendeu? Então, quando são as pessoas que têm o nariz arrebitado, sabe? Eu não vou naquela igreja que tem pessoas muito humildes, eu gosto de estar numa igreja cheia com pessoas bem de vida. Para com isso, porque você vai ficar, porque a nossa meta, o nosso alvo é o céu. E lá não vai ter separação de pessoas ricas, pessoas pobres, vão ser tudo igual, porque dessa terra nós não levamos nada. Nu nós viemos para esse mundo e nu nós vamos sair daqui. Então, amados, vamos fazer de tudo para que nós venhamos ter a vida eterna. Então, vamos parar de ficar reparando a vida um do outro. Vamos amar a todos, de todas as denominações, de todas as igrejas. A pessoa que não vai na igreja ama do mesmo jeito. Aí você fala, se aquela pessoa não vai na igreja, eu não vou amar. Temos que amar sim, amados. Somos todos iguais. Temos que amar uns aos outros. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ensinar a verdade, para procurar levar a salvação às pessoas, levar a paz, levar o amor. Para isso que Deus nos chamou. Amém, amados? E a palavra de Deus, nessa manhã, tarde ou noite, vai depender do momento que você for assistir, você vai ouvir essas palavras no momento que Deus quer que você ouça. Amém, amados? Mais uma coisa eu te falo, busca Deus de todo o teu coração. Olha somente para Jesus, que é o autor da nossa salvação. Amém? E convido desde já, amados, eu sou da Igreja Renovada Manancial de Deus. É uma igreja simples, mas muito amorosa, muito acolhedora. E se teve alguém que saiu da nossa igreja falando mal da nossa igreja, pede perdão para Deus, amém? Porque foi uma igreja que te tirou todos os carrapichos, foi uma igreja que te ajudou quando você estava lá no fundo do poço, e hoje você saiu, talvez você está em outra igreja, e saiu falando mal da Igreja Renovada Manancial de Deus. Pede perdão para Deus. Amém? Pede perdão para Deus, porque foi aí que você foi limpo, foi ali que o Senhor Jesus te ensinou, foi aí que Ele te limpou, te libertou. Amém? Foi ali que você aprendeu muitas coisas. Então, para de falar mal de ministérios. Amém? Não somente da Igreja Renovada Manancial de Deus, mas de todos os ministérios. Para de falar mal e procura orar um pelos outros. Vamos orar, vamos abençoar. Amém? Então, vamos abençoar a todos. Deus, Ele pede, né, se possível, que nós venhamos ter paz com todos. Amém, amados? E amanhã temos culto na nossa igreja, às 6 horas da tarde, né, às 18 horas, temos um culto todo especial. Então, convido a você que não está indo em nenhuma igreja, você que talvez está parado, para que você vá lá ouvir a palavra de Deus, para que esteja conosco louvando e glorificando o santo nome do Senhor Jesus. É tudo que o Senhor Jesus quer de nós, amado, é o amor, é a paz, é que nós venhamos louvar a Ele, buscar Ele de todo o coração, é glorificar o santo nome dEle. Amém, amados? E lá está o missionário Joaquim Neto, está ali com o corpo de obreiros, está ali todos os membros, somos todos iguais, não temos diferença, todos ali vai te receber de braços abertos, com muito amor. É uma igreja simples, humilde,
mas Deus não tem deixado faltar nada para nenhum de nós da igreja. Muitos podem falar que a nossa igreja, igual já ouvimos falar muito, missionário, missionária, a igreja de vocês é uma igreja pobre. Muitos não estão ali por ser uma igreja pobre, humilde, mas pode ter certeza, Deus, ele fala aqui na Bíblia assim, ó, que ele tem cuidado do pequeno rebanho, que ele tem amor pelo pequeno rebanho, e tenha certeza que a nossa igreja é a menina dos olhos de Deus, que nós somos, cada um de nós, a igreja, somos a menina dos olhos de Deus, amém? E você também, amados, você também é a menina dos olhos de Deus. Então vamos fazer o que Deus nos pede, vamos olhar para o nosso eu, vamos procurar melhorar cada dia mais e parar de julgar a vida dos outros, amém? Um beijo no seu coração. Me acompanha lá no YouTube, Missionária Rosália Rosati, também no Face, no Instagram. Deus abençoe a cada um dos meus amigos, amigas, meus irmãos, minhas irmãs que tem me acompanhado ali no Face, que tem acompanhado no Facebook, a cada um que tem compartilhado, que tem ali comentado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que a bênção do Senhor Jesus esteja contigo hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, fica com Deus e até